Bom dia, alunos! Eu sou o professor Rafael e vamos dar início a mais uma aula de matemática. Hoje a gente vai para a terceira parte de ângulos, tá certo? Então vamos dar início. Hoje a gente vai ver ângulos opostos pela vértice, tá certo? O que seria isso? Observe aqui pelo desenho que eu tenho os seguintes ângulos. Deixa eu marcar aqui. Pronto. Eu tenho um ângulo nessa abertura aqui, não é isso? E tenho um ângulo nessa abertura aqui, ó. Eles são opostos porque um está de um lado e o outro está do outro. Ou seja, um oposto ao outro. O ângulo B está oposto ao ângulo A. Tá certo? Isso é seu oposto. Tá bom? Então, nós temos aqui ângulos opostos pela vértice. Qual é a particularidade deles que eu tenho que colocar na cabeça, professor? Uma apenas. Eles têm mesma medida de abertura. Ou seja, congruentes. Se eu disser que isso aqui é 30 graus de ângulo, a vértice B, o ângulo interno A também tem 30 graus. Apenas nos opostos, tá certo, pessoal? Apenas nos opostos pela vértice, que é o caso desses dois aqui. Então quer dizer, professor, que... Vou pagar aqui para vocês entenderem. Então quer dizer que esse ângulo é oposto desse aqui? Exatamente. Então, se eu disser que aqui é 180, que é impossível no caso, não, 180 não, vamos lá. 130 graus, aqui também é 130 graus. Apenas os opostos. Como é que eu sei os opostos? É só vocês observarem aqui na questão da vértice. Esses dois são opostos, esses dois são opostos, tá certo? Vamos aqui relembrar a reta concorrente. O que seria essa reta concorrente? Eu tenho aqui a reta, ó. Eu tenho essa reta R, que é concorrente da reta S, tá? Já que elas se intersectam aonde? Elas se tocam, ó, nesse único pontozinho aqui, tá certo? Isso então é retas concorrentes. Elas são opostas, vamos para a questão do oposto. Tem um lado oposto aqui? Tem. Veja aqui, ó. Quem são os lados opostos? Os ângulos opostos? B e D são opostos, tá certo? E A e C são opostos. Então, se eu estou dizendo que eles são opostos, eu estou dizendo também que esses daqui, o A e o C é congruente do C, certo? E o D é congruente do B. Não se esqueçam desse detalhe, tá bom? Vamos agora dificultar um pouquinho, que é a questão dos ângulos formados por retas paralelas cortadas por uma reta transversal. É complicado? Não. É só questão de observar e relembrar cada um dos termos, certo? Que termos são esses? 5. Vamos lá. Eu tenho aqui essa questão de ângulos, tá? Eu tenho duas retas paralelas. Para quem não sabe, as retas paralelas são essas daqui, certo? Ó, reta S, reta R, desculpa, e a reta S, deixa eu corrigir aqui, pronto, ó, são paralelas, ou seja, elas estão na mesma direção, mas não estão se encostando em si, não é isso? E elas têm essa reta concorrente passando por ela aqui, ó, tá certo? Na forma aqui, transversal, torta, não é isso? Então, vamos lá entender melhor cada um desses ângulos na questão das retas paralelas cortadas por uma reta transversal, tá? Primeiro, observe que eu tenho aqui. Deixa eu mudar aqui para o amarelo para vocês entenderem. Pronto. Eu tenho aqui os ângulos correspondentes. Quem seriam os ângulos correspondentes? São aqueles que têm mesma medida de ângulo. De cara, professor, só em olhar dá para eu saber. Vamos lá identificar cada um deles, certo? Eu tenho aqui o A, que é correspondente do E. Veja que eles têm a mesma medida, não é isso? O B, ó, é correspondente do F, que está na mesma posição também. Exatamente, pegaram aí, né? Ser correspondente, mesma posição em questão do ângulo, né? E na questão aqui do plano, tá certo? O C, tecnicamente, ele no G, e o D, ó, no AH. O que é que eu quero que vocês observem no correspondente? Eles têm mesma medida de ângulo e estão na mesma posição em relação às duas retas paralelas, tá certo? Vou repetir aqui para aqueles que não entenderam, certo? Então vamos lá.
Ó, deixa eu mudar a cor. Pronto. Vamos lá. Vejam essa reta, vejam a questão dos ângulos desse lado do paralelo e desse outro lado do paralelo, tá certo? Então vamos lá. O A, ele tá na mesma posição no outro paralelo do E, certo? O B tá na mesma posição do outro paralelo, que é o F. O D tá na mesma posição do outro paralelo, que é o H. E o C tá na mesma posição do outro paralelo, que é o G. Tá bom? Então esses aí são os ângulos correspondentes. Eles têm a mesma medida de ângulo, certo? Vamos agora, ângulos colaterais. Eu tenho dois tipos, os externos, ou seja, que estão fora, tá? E os internos, que estão dentro da questão do paralelo, tá certo? Então, o que é que vai fazer esses colaterais? Tem que dar, somado os dois ângulos, 180, certo? Vamos aqui, ó. O A tá fora, né? Fora de quê, professor? Disso aqui, pessoal. Tá certo? Fora disso aqui. Então, ele tá no meio externo. Então, seria o A mais quem? O H. Como é que o senhor sabe disso? Ó, vejam que o A, ele completa o quê? O E. Formando, então, aqui, ó, 180 graus. Tá certo? É só uma questão de complemento. Tá bom? Então vamos lá, ó. O A e o H, eles são colaterais externos. Quem seria o outro? Claro, o B, que vai se encaixar com o G, colateral externo. Já os internos seria quem? Vamos lá. O D, olha o tamanho do D. Quem que se encaixaria para completar 180 com ele? O E, né? E o C, internamente, desculpa, com o F. Tá certo? Então esses aí são os colaterais externos e os que estão nessa parte aqui de dentro do paralelo são os internos, tá certo? Lembrando que colaterais 180, os dois ângulos somados tem que dar 180, tá bom? Vamos lá para agora, para os ângulos externos e alternos externos e alternos internos, tá? Vamos lá. O que seria a alternância de posição? Ou seja, mesma medida de ângulo, só que com alternância de posição. Vamos para os externos. Vamos lá. Lembrando, de novo, interno é só esses daqui, certo? Esses são internos, ó. Que está aqui dentro da parte vermelha. Isso quer ser interno, tá bom? Então vamos lá. Deixa eu apagar aqui para vocês entenderem, certo? Eu tenho então, vamos lá. Quais são os externos? O A é externo, né? Ele não está dentro aqui da questão do paralelo. Então, quem seria o alterno na posição dele? O que seja que está do outro lado, na posição diferente, alternando? O G. Veja que eles têm o mesmo medida de ângulo, certo? No caso do B, quem é que está o alterno com a mesma medida de ângulo que ele? O H. Tá certo? Então, esses aqui são os alternos externos. Agora, vamos olhar os que estão dentro do paralelo. É isso? Vamos lá. O D, quem é que está na outra posição que é igual ao ângulo dele? O F. Certo? E o C, quem é que está na outra posição, que é a mesma medida de ângulo que ele? O E. Esses são os ângulos alternos internos. Tá certo? Espero que tenham entendido. Eu vou só fazer agora com cores diferentes para vocês entenderem. Certo? Vamos lá. Mudando aqui a cor para vocês entenderem e captarem melhor. Certo? Pronto, vamos lá. Começar com o vermelho. Primeiro, correspondentes. Mesma medida de ângulo. No caso, de um paralelo para o outro. Então, vamos lá. O A tem o mesmo ângulo que o E. Então, eles estão correspondendo na mesma linha do transversal. Tá certo? Ó, veja que eles estão do outro lado da transversal. Tá? Quem seria o outro correspondente? Mudar a cor. O B é correspondente do F. Eles estão na outra linha do lado transversal. Não é isso? E tem a mesma medida de ângulo. Quem seria o outro correspondente? Vamos lá. O D. Vou pegar o D agora. O D é correspondente de quem? Quem é que está na mesma linha, na mesma parte do lado transversal dele? O H, com a mesma medida de ângulo. Não é isso? E, para completar, nós temos faltando apenas o C, na mesma linha transversal, que tem o mesmo ângulo que o G. Esses são os ângulos correspondentes. Observe as cores aí, tá? Pronto. Vamos agora para os colaterais externos e internos, ou seja, que somados dá 180, tá?
Vamos lá, deixa eu apagar para vocês verem questão de cores, certo? Vamos lá. Primeiro colateral externo, ou seja, que estão fora da parte do paralelo, não é isso? Então eu tenho aqui o A, certo? Ele é colateral externo do H. Por quê? Porque o H, veja o tamanho do ângulo do H, certo? Para formar 180, está faltando só um pedacinho, não é isso? Que é justamente o pedacinho do A, certo? No caso do outro colateral, vamos para o B agora. O B, certo? Ele é colateral externo de quem? Do G. Vejo que eles, ó, se completam, né? Ao tamanho do ângulo do B com a questão do ângulo do G, que somados dá 180, certo? Lembrando que esses cálculos, pessoas, vão usar o transferidor, às vezes vão aparecer com os números, tá certo? Não vai ser assim, só no visual não, tá? Vamos agora para os ângulos colaterais internos, ou seja, que somados dá 180, certo? Então vamos lá, eu tenho aqui os internos. O D, quem seria o colateral do nosso amigo D? Lógico que é o E, porque é o que completa ele, não é isso? E do C, que é o que sobrou, seria quem? O F, tá certo? Observem as cores para entender o que é os colaterais externos, que estão da cor vermelha e azul, e interno, que está na cor roxa e amarela, tá certo? Agora vamos para os alternos. Deixa eu apagar para vocês entenderem os alternos. Vamos lá novamente. Os alternos, certo? É na questão de alternância de posição. Agora vamos pular a linha transversal, tá certo? Para um lado e para o outro. Vamos começar pelo externos, os externos. O A, no caso, né? Com vermelhinha. Quem seria então o alterno dele? Do outro lado do A seria o G. Como é que eu sei, professor, que é o alterno? Primeiro, para ser alterno, vai pular a transversal e tem que ter o mesmo ângulo. Então veja que o A, ele tem a mesma posição de ângulo, ou seja, mesmo tamanho de ângulo do G, e eles são alternos, porque um está do lado da transversal e o outro está do outro lado. O B, de cara, você já sabe, o B, não, usar outra cor, né, para você não confundir. Pronto, vamos lá. O B é alterno externo do H. Posições trocadas na transversal e ângulos do mesmo tamanho, tá certo? Vamos lá agora para os internos. Ó, o D, tá certo? É alterno interno de quem, professor? Do outro lado da transversal, o F. Mesmo ângulo, lados opostos. E o C, para encerrar, ele é alterno interno do ponto da vértice E. E assim, vocês então entenderam todas as questões dos ângulos, tá certo? Fiz agora colorido para vocês captarem, tá? Segue então a nossa agenda, livro, página 165 e 166, tá certo? Essa é a atividade do dia 13. Por favor, providencie o mais rápido possível o dever, não atrase, não deixem acumular, tá certo? Até a próxima aula e lembre-se, fiquem atentos aos informativos das mudanças no estilo de aula. As aulas vão ser ampliadas para melhorar o ensino de vocês. Até a próxima aula, pessoal.